Alegria, salve, salve, família Seente! Hoje, um vídeo super especial que a gente está trazendo o nosso querido Fábio, doutor Fábio Gonçalves, especialista, além de ser um médico homeopata, em PNL. Esse assunto é um assunto que particularmente me fascina, que eu gosto muito e quero muito aprender com o doutor Fábio. E eu tenho certeza que você vai gostar. Olá, doutor Fábio. Olá, boa noite. Agradeço o convite mais uma vez. Bastante feliz de poder falar de um assunto que, pelo menos, marcou e definiu também muito da minha vida, que é PNL. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Boa noite, Fábio. É um Boa prazer noite. ter você. E realmente é um assunto curioso. A gente ouve falar em PNL, mas o que é PNL? Então, eu acredito que hoje nós vamos ficar esclarecidos, né, William? Eu acho que hoje nós vamos ficar esclarecidos. Um salve com muita alegria, família Seente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal Conversando sobre a Espiritualidade. Mais um podcast com esse nosso amigo querido aqui de Peruíbe, Dr. Fábio Gonçalves. E vamos sim ouvir falar sobre PNL. Eu, particularmente, conheço quase nada desse assunto. Pouquíssima coisa que eu li, assisti um outro vídeo na internet, então vai ser bem interessante. A Andréa está sedenta aí de vontade de conduzir essa entrevista. Fica à vontade, coisa mais linda do mundo. E vai ser legal, porque você vai fazer, William, perguntas que muitas pessoas que nunca ouviram falar sobre PNL. PNL significa Programação Neurolinguística, né? Isso. Programação Exatamente. Neurolinguística. Isso. O que é programação neurolinguística, doutor Fábio? Olha, dá para falar muita coisa, até várias definições, se for necessário, sobre isso. Mas, assim, eu vou falar bem simples, a grosso modo. Seria exatamente conhecer como é que nós nos comunicamos, como é que o cérebro se comunica, como é que ele emite, capta e recebe as informações e como ele filtra, vamos dizer assim, a grosso modo. É uma das bases da definição da programação, neuro, cérebro, linguagem, a linguística, a linguagem do cérebro, tá certo? Eu diria que ela decodifica toda a estrutura subjetiva do ser humano. Então, é uma janela, outra definição, uma janela para a estrutura subjetiva que nós temos dentro de nós. Então, dá para definir também como uma abertura na comunicação para que a gente entenda alguns segredos dentro dessa estrutura de como o ser humano melhora suas condições internas. Isso, assim, bem por cima. Há muitas coisas em PNL. Na verdade, a gente vai, ao abrir as janelas do subjetivo, a gente pode encontrar recursos, condições, entendimento, autoconhecimento e muitas coisas. Estou tentando colocar algo que é bem amplo, mas PNL é isso. Vamos colocar assim, descobrir os segredos da linguagem, do cérebro e a nossa forma de comunicação e como isso pode ser útil na nossa vida. Isso que eu colocaria como sendo PNL. Eu Como entendi isso começou, né? Só um minutinho. Eu entendi, doutor Fábio, que o cérebro ele tem uma linguagem própria, né? Ele tem uma forma de absorver a informação e uma forma de entender a informação. Isso. Necessariamente, utilizando alguns recursos, você otimiza essa questão, seria isso? Isso. Na verdade, o que eu percebi, isso que me interessou na neurolinguística, é que essas informações têm características únicas e diferenciadas em cada pessoa. Então, assim, bem por cima, eu garanto que o cérebro não acessa semelhante, igual, de uma pessoa para outra. Tá? Mas, assim, alguns aspectos, sim.
apenas assim por cima, sem entrar já nos detalhes. Há pessoas que fazem imagens mentais quando pensam, por exemplo. E outras têm muita dificuldade de fazer imagens mentais quando pensam. Eu não vou nem... Isso aqui é um assunto à parte, depois pode se falar, mas eu não vou... Só isso já é uma diferença, certo? Então, por exemplo, eu não faço filmes mentais. Então, pela PNL, eu percebo como eu funciono. Então, eu funciono dessa forma na minha janela. Outras pessoas fazem filminhos automáticos, por exemplo. Então, o cérebro tem características ou representações diferentes de pessoa para pessoa. Isso, assim, para dar uma noção. A PNL não surgiu disso que eu estou falando. Depois eu posso dar detalhes de como eles começaram a pesquisar isso. Tá certo? Doutor Fábio, uma curiosidade. Como nós somos espiritualistas, eu, você, Andréa, somos todos espiritualistas. Sim. Tudo que se fala com relação à PNL é máquina cerebral física? Ou tem um impulso do espírito nisso? Olha, é uma pergunta que acho que eu levaria uma hora para te aprofundar. Mas eu diria que ela é uma ferramenta que o cérebro tem, que as nossas representações têm, que nos ajudam a entender fenômenos espirituais de uma forma mais clara também, certo? Por exemplo, a PNL surgiu de você estudar como é que o ser humano representa, como ele faz, como ele se comunica. Mas conforme você aprofunda e abre as janelas do subjetivo, aí eu encontro pontos de encontro entre as informações espirituais e as informações fisiológicas do cérebro. Para dar um pequeno exemplo, eu não faço imagens mentais no meu canal, que eu sou mais, que a gente chama em PNL, eu sou mais auditivo do que visual, certo? Quer dizer, essa é uma característica. Então, eu percebi essa correlação. Na mediunidade, eu mais recebo informações faladas do que imagens. Eu pude até fazer um trabalho fazendo essa correlação. Só de estudar os canais subjetivos da pessoa, dá para deduzir se ela pode ser clarividente, clareaudiente, por exemplo. Só para fazer um paralelo. Bom, doutor Fábio, como se iniciou essa ciência? Como é que surgiu? Vamos falar do início do início. É claro que o processo é longo para chegar nos dias de hoje, e a gente não vai contar a história toda, mas eu acho legal contar como é que o ser humano sentiu a necessidade, a curiosidade de estudar essa função mental com referência à PNL. Eu vou tentar dar um resumo bem rápido da origem. Ela surgiu de dois autores americanos, tá? Um chama-se, acho que estão vivos ainda, né? Chama-se Richard Bandler e o outro John Grinder. Isso no final dos anos 60, início dos anos 70. Tá? O Richard Bandler era um analista de sistemas na época já. E o John Grinder, um especialista em linguística. Tá certo? Então, eles resolveram pesquisar nos Estados Unidos as pessoas que eram hábeis em comunicar, em palestras, em terapeutas que faziam diferença no impacto da sua comunicação. Então, eles começaram a pesquisar a linguagem e computavam a sequência dessas linguagens, certo? E aí eles perceberam padrões fortes de um bom comunicador. Eles descobriram padrões. Por que um grande terapeuta, Virginia Satir, por exemplo, nos Estados Unidos, era uma terapeuta familiar? O que ela fazia na forma de transmissão, não no conteúdo. Então, eles estudaram
o que é o processo? A PNL começou a descobrir o processo, o tom de voz, a expressão, a posição que se coloca, a intensidade do posicionamento corporal, enfim, eles começaram a perceber os padrões de comunicação. Desses padrões de comunicação é que a PNL se desenvolveu. Então, eles começaram a perceber, a ideia, a princípio, eles pegavam os padrões que uma pessoa elaborava, um pegava as características de linguagem, o outro computava e tentava passar para aqueles que não têm. Então, a ideia da PNL é como se, assim, a grosso modo, eu pego características de uma pessoa e tento pegar essas estruturas e ensinar aos outros. Não o conteúdo, mas o processo que essa pessoa utiliza. Foi assim que a PNL surgiu, inclusive de uma obra chamada Metamodelo de Linguagem. Eles começaram estudando a linguagem, por exemplo. Como aprofundar, porque geralmente as pessoas, elas são muito superficiais. Hoje, nesses tempos, ainda mais ainda do que naquele tempo, só para vocês terem uma ideia. Então, eles descobriram modelos de como você desafiar a superfície de uma linguagem. Como você pode obter informações mais profundas de um ser humano. Eles perceberam que os grandes comunicadores, os grandes terapeutas, o maior hipnoterapeuta do mundo, que era o Milton Erickson, foi pesquisado por eles, e aí eles começaram a perceber, eles descerraram um véu, eles perceberam que a comunicação tem características aprofundadas, e também que o ser humano, ele costuma ser muito superficial, ele é muito lacônico, ele não, vamos dizer assim, a ideia, para você poder adentrar o universo comunicativo de uma pessoa, você tem que conhecer o que na PNL a gente chama de mapa de mundo. Mapa de mundo é o disquete. Para dar um exemplo bem simples, tá? O que é o metamodelo? Por exemplo, eu vou atender uma pessoa e aí a pessoa fala assim, doutor, meu problema é o sistema nervoso. Ponto. Essa informação não diz nada. Absolutamente nada. Certo? Então, o metamodelo me dá ferramentas de aprofundar isso. Isso é o que eles fizeram, o primeiro trabalho da PNL. Então, eu falo, o que especificamente te deixa nervoso? Em situações específicas da tua vida, você fica nervoso. Você não fica nervoso 24 horas por dia. Certo? Isso aqui esse recurso, esse tipo de pergunta, é um recurso que iniciou a neurolinguística. Então, só essa ferramenta ajuda as pessoas a entrevistas, a se comunicarem, a obterem as informações mais precisas. Então, você desafia a pessoa na superfície. Então, o metamodelo, ele tira a pessoa... Então, você coloca existe um padrão de perguntas que facilitam obter o que está mais profundo dentro da pessoa. Porque, geralmente, as pessoas não têm consciência, que muitas vezes colocam muito superficial as informações. Tá certo? Certíssimo. E eu tenho uma coisa para acrescentar. Já é comprovado que no âmbito profissional, muitas vezes as pessoas bem-sucedidas não são necessariamente as que têm mais conhecimento técnico, Sim. e sim aquelas que têm maior eficiência no seu processo de comunicação. Com certeza. Para vocês terem ideia, o quanto é importante a gente dominar o processo de comunicação e saber como utilizar essa ferramenta para atingir os seus objetivos. É muito, muito, muito necessário o ser humano estudar, ter conhecimento e acessar esses conceitos no seu processo de comunicação para você atingir tudo que você deseja, não só um bom emprego, o seu sucesso dentro de uma empresa, ou manter um bom relacionamento
com o seu parceiro, de amizade, familiar. Se você se comunica da maneira errada, Isso. você realmente acaba destruindo a sua vida, e às vezes com boa intenção, né? Às vezes você tem boa intenção, mas você faz tudo errado. Então, isso é fundamental, e eu acho interessantíssimo, eu adoro esse assunto. A PNL fez uma diferença na minha vida, porque foi o véu da comunicação. Quer dizer, se tem uma ferramenta que abrange... Quando as pessoas iam fazer curso comigo, era até interessante. Quando uma pessoa vai fazer curso, ela faz uma pergunta: a que grupo de pessoas é dirigida a PNL? Eu falava assim: escolhe. Qual você quer? Pode escolher, isso é uma ferramenta. Isso não é uma técnica isolada, é para todas as áreas. Então, por exemplo, onde você não usa uma comunicação eficiente, só que ela decodifica os segredos disso. Nesse exemplo que eu falei, as pessoas elas não têm noção. Quando você começa a perceber que existem limitações na comunicação, a PNL ajuda a você melhorar a si mesmo e a fazer com que o outro esclareça. Eu vou dar só mais um exemplo prático. Vamos supor que uma pessoa fale assim: eu não consigo ler um livro, né? É uma colocação. Eu vou usar 2 recursos de PNL. O que te impede de ler um livro? O que aconteceria se você lesse? Quando eu faço essa pergunta, eu faço a pessoa ir para dentro dela para ela poder entender por que ela está fazendo aquela afirmação. Ela só está falando: eu não consigo ler um livro. Ela não tem consciência do porquê ela faz isso. Por exemplo, muitas vezes nem tem consciência. Quando eu faço esse tipo de exemplo de pergunta, é como se eu colocasse ela para dentro dela, certo? Para ela buscar dentro dela as respostas. É como se eu desafiasse a superfície para que ela pudesse encontrar dentro dela os porquês disso. Então, eu faço com que uma pessoa tenha um pouco mais de aprofundamento sem que ela mesma perceba, muitas vezes. Eu não sei se eu conseguir dar um exemplo. Exato. Isso é uma coisa da PNL. Né? A boa comunicação é a alma da vida. Eu acho que é super interessante, assim, o que eu falei, eu li muito pouco a respeito, e a pergunta que eu quero fazer, talvez na linha do que a Andrea falou, né, que é uma pergunta também para quem conhece pouquíssimo sobre o assunto, no que e como a PNL ajuda uma pessoa. Quer dizer, as pessoas vão buscar cursos com o senhor com o objetivo de aprender sobre a PNL, mas aquilo serve para que é um autoconhecimento, é uma maneira dele conhecer o outro, é as duas coisas. Enfim, se a pergunta for muito idiota, eu peço desculpa. Não, muito pelo contrário, ele é muito pertinente e simples. Eu estudo vou tentar sintetizar. Você vai conhecer um monte de ferramentais sobre como o ser humano se comunica, que ele não sabe. Né? Tanto que num dos livros de PNL, o autor, o Richard Bandler, num dos primeiros livros dele, muito importante, o título, só para esclarecer, o título chama Usando Sua Mente, : Olha só o que ele escreveu: as coisas que você não sabe que não sabe. As coisas que você não sabe que não sabe. Então, o que uma pessoa vai descobrir quando adentra o universo da PNL? A linguagem superficial, ela domina, certo? Ela vai entender se ela é uma pessoa que atende o público, por exemplo, né? Ela vai começar a perceber ela vai começar a ter ferramentas de perceber se a linguagem dessa pessoa é visual, certo? Ela vai perceber se essa pessoa precisa que se repita mais a comunicação. Ela vai perceber as dificuldades de expressão de uma pessoa, certo? Se ela é um palestrante, ela vai perceber com a forma do olhar, a posição, o tom de voz, o que faz diferença. Eu vou dar só números aqui para vocês entenderem. Numa comunicação usual, isso em estudos de PNL e outros estudos,
Qual é a comunicação interpessoal? Vamos dar um exemplo assim. 7% são palavras, certo? 7. 38% é o tom de voz. 55% é a expressão e a posição corporal. As pessoas pensam que a comunicação é só 7% de palavras. A PNL estudou isso. Então, não é só falar. Sem expressão, sem mobilizar a comunicação, sem usar o tom de voz adequado. Imagine um palestrante, eu dou sempre um exemplo assim, eu vou dar um exemplo, faz de conta que eu vou começar a dar um esclarecimento sobre PNL. Imagine se eu estivesse falando assim, oi, gente, hoje eu vou falar sobre programação neurolinguística. É um assunto extremamente motivador. Daqui a pouco está todo mundo dormindo. Isso é uma hipnose. Desculpa, dormindo não, indo embora, né? Isso chama-se uma... Só que a gente estuda em PNL, porque ela estudou a hipnose, né? Uma das raízes da PNL é a hipnose também, o conceito da hipnose. O que eu fiz? Tom de voz monótono, sequencial, sem expressão. Se um professor dá... Agora você vai me entender. Um professor aprender PNL, ele vai ter que modificar o processo de transmissão. O conteúdo não está sendo discutido. Só que os estudiosos da PNL perceberam que a dificuldade não está no conteúdo, está no processo, que é dado pouca importância de transmissão. Então, aquele professor que você lembra que se comunicava bem, ele era ágil, brincava, falava, mudava o tom de voz, esse você guarda. Porque ele usa todas essas ferramentas. Qual que é a ideia da PNL? Ensinar isso aos comunicadores. Eu vou ensinar aquilo que uma pessoa já faz. Não é que é característica dela, ela pode modificar. Ela não tem que usar o mesmo tom sempre. Eu posso fazer mudanças no meu tom de voz. Eu não sou fixo. Eu não sou só desse jeito. Doutor Fábio, vamos falar de um assunto contemporâneo. Observando as últimas eleições para prefeito de São Paulo, o Pablo Marçal, ele é um profundo conhecedor de PNL. Esse cara, necessariamente, não tinha o conteúdo que as pessoas queriam, né, os objetivos que as pessoas desejavam, mas o processo de comunicação, inclusive, eu sei porque eu entendo um pouquinho de PNL, muito menos que o senhor, mas eu observo muito isso nas pessoas e na vida, procuro melhorar sempre, mas o Pablo Marçal, ele usou isso 100% do tempo. Gente, ele não era ninguém. O que ele conseguiu de seguidores e de pessoas que acreditaram nele, utilizando essa ferramenta, que muitas vezes deixavam de ouvir o que ele queria realmente fazer pela cidade, ou de pensar se concordavam ou não, para simplesmente se envolver com ele, com a forma com que ele se comunicava, as palavras, o jeito, o gesto, o tom. Ele foi completamente PNL. Eu comprei 2 livros dele, ainda não tive oportunidade de ler, vou começar a ler, e para entender um pouco mais desse processo de comunicação. Comunicação, gente, é a base de tudo na vida, e é mais importante a comunicação. Não é que é mais importante, mas ela acaba sendo uma ferramenta mais relevante para o seu sucesso em determinadas áreas que você deseje, do que o conhecimento técnico em si. É muito importante o conhecimento da comunicação. Existe um detalhe curioso que eu falei aqui. Você veja que nós estamos falando só na comunicação, que é um fatorzinho da PNL, né? É um deles, tem outros. Quer dizer, a minha parte, o que fez a diferença para mim foi estudar como os alunos funcionam. Foi esse o meu foco. Por exemplo, para passar na educação as diferenças entre um aluno, a forma de estudar, certo? Que também é comunicação, né? Que às vezes
Cada pessoa tem um funcionamento de acesso diferente. Você disse bem, o que a PNL estudou e estuda, e no caso da comunicação, como você disse, ela provou que o processo da comunicação é tão importante, ou às vezes até mais que o conteúdo do que se ensina. Entendeu? Às vezes uma pessoa domina o conteúdo, mas não sabe transmitir o conteúdo. Sem o processo. Pensa num professor que sabe tudo, só fica falando e ninguém acessa. Certo? Porque não usa as ferramentas da comunicação, que é o processo corretamente aplicado. Então, não adianta saber tudo, sem poder transmitir. E ela tem razão. Se eu transmito nem tudo, mas acesso e atinjo, existem, tem um nome, tudo isso são capítulos da PNL. Por exemplo, quando você estabelece um laço de empatia com uma pessoa, com um grupo, a gente chama de rapport. Só para você, é uma palavra de origem francesa. Então, um bom comunicador, um bom professor, um bom transmissor, ele, vamos dizer assim, ele prende a plateia. O que é isso? Certo? Ele consegue usar de ferramentas que as pessoas vão acessar de uma forma mais plena. Assim também, eu vou dar um exemplo, um bom vendedor, por exemplo, certo? Uma pessoa que vai trabalhar numa área desse tipo, ela vai conseguir, conhecendo, existem várias formas, né, de técnicas para você poder abordar um ser humano. A diferença é que a PNL desmonta alguns paradigmas. É como se fosse assim, a tua voz é única de um jeito, não pode ser mudada. Se você mudar a tua voz, você não tem personalidade. Você não é a mesma pessoa. Não, o versátil fala baixo, fala alto, fala mais alto, fala bem baixinho, usa uma forma de comunicação, usa outra forma. Esse é o versátil. E a ideia é que isso pode ser esparramado, pode ser ensinado, e os resultados, os feedbacks que se obtém, podem ser, assim, bastante amplos em cada área que se tem. Claro que, como eu disse inicialmente, isso nós estamos falando em comunicação. O meu foco foi perceber, como eu falei, as diferenças que o cérebro acessa, que isso não é igual. Entendeu? Eu não tenho dúvida nenhuma mais sobre isso, sobre essa. Eu citei aqui. Vocês querem ver? Eu vou dar um exemplo, se me permite, onde eu pesquisei na PNL. Né? Eu vou pedir agora para vocês, olha que interessante. Eu faço sempre isso em palestra. Tá? Ó, eu vou pedir que vocês façam o seguinte agora na mente de vocês. E quem estiver assistindo, pode fazer isso também, só por curiosidade. Ó, olha o que eu vou pedir. Imagine-se numa montanha russa. Eu gostaria que vocês se imaginassem numa montanha russa agora. Imaginaram? Agora eu vou mostrar para vocês onde é que eu pesquiso na PNL. Primeira pergunta parece óbvia. Vocês fizeram imagens? Pode até levantar a mãozinha assim. Fizemos. Eu fiz. Alguns, não estranho, alguém pode não ter feito. Eu fiz. Você colorida. Fez? Hã? E tá. colorida. Você fez, André? Fiz. Tá. Vou perguntar agora, colorida ou preto e branco? Colorida. 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 Em movimento ou parada? Movimento. Em movimento. Parada. Parada ela, certo? Vânia, você que fez a imagem parada, você fez uma foto, certo? Fiz uma foto. Certo. A maioria das imagens que você faz são em fotos ou são em movimento? Foto. Isso é pesquisa de PNL, que o cérebro não faz imagens em movimento. Está entendendo ou não? E eu tenho... certo? Pronto, isso já é uma também, diferença em relação à sua filha. Ponto. Isso. E eu também consigo entender mais se eu ouço.
Perfeito. Então, eu preciso ouvir para poder sentir. Isso. Aí não vou entrar em detalhes, isso é um fruto de 12 anos dessa pesquisa, tá? Só para você entender. Eu vou responder já para você, William, só para concluir. E eu só estou dando um exemplo. Só uma pergunta. Quando vocês fizerem, eu vou só fazer mais uma pergunta. Quando vocês fizeram a imagem, foi com som ou sem som? A montanha. Com som. Andréia. Deixa eu lembrar. Sem som. Sem som. Então, uns fazem com som, só pedir, imagine-se numa montanha russa. Certo? Eu quase não faço imagens. É fascinante, o ser humano não faz igual. É importante. Eu me fascinei nesse decodificar diferente. Aí eu entendi por que um estuda de um jeito, por que o outro em voz alta, por que o outro tem que ser em silêncio, por que o outro pode estudar com som ligado e o outro não. É isso que eu queria saber. Essas diferenças. Pode perguntar, Will. Não, então, o senhor falou que o cérebro ele não cria imagens em movimento, então eu tenho algum problema. Não, você não entendeu. O seu cérebro tem a característica de fazer imagens em movimento. O meu não. Simples assim. Isso já é uma diferença. Só que isto que eu acabei de falar, só na neurolinguística eu vi falar. Ninguém fala sobre isso. As pessoas não... Ninguém parou para perceber que nem a Vânia, ela só faz imagens paradas. Isso tem uma repercussão na forma dela pensar, na digitalização da forma de pensar. Entendeu? Por exemplo, isso já faz com que as pessoas não representem igual. Isso é uma demonstração das diferenças. Então, isso influi na vida da gente. Porque, por exemplo, veja bem, quando começam a fazer a mentalização assim, vamos fazer um relaxamento. Sim. Você se veja num campo que você gosta, que você se sinta bem. Aí você vai andando, entra numa floresta. Sim. Eu tenho uma dificuldade para levantar, para entrar na floresta, para fazer o caminho, para depois voltar. Vânia, você não vai conseguir fazer. Quem está propondo é quem não sabe que você não tem condições. Só isso. É que a pessoa que faz o filme, imagina que todos estariam fazendo. Isso. Não, só que a pessoa não é por mal, as pessoas não sabem. Você imagina, eu não faço nem o que você faz. Então. Só que quando eu comecei a estudar isso, eu pensava, devo ter algum problema, né? Porque eu não faço filminho igual as pessoas. Certo? Aí é que eu enxerguei 12 anos de pesquisa nesse assunto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, doutor Fábio. No caso, eu fiz a imagem em movimento colorida sem som. Sim. Significa que eu sou uma pessoa visual? Não. O assunto... Só isso aqui levaria uma... Veja bem, eu cheguei a desenvolver um curso para mostrar as estratégias de como a pessoa faz. Você não é só visual, auditivo ou sinestésico, que é o do toque, da sensação. Só com essa informação, eu diria que você tem bons canais visuais de acesso. Você tem aqui, a pessoa, quando faz imagem colorida, em movimento, automática, o acesso visual é bom. A Vânia, ela tem, que eu chamo um pouquinho mais afastado, em que para ela vai mais só na imagem, é como se a qualidade do filme não está no sistema dela, está só na foto. E na minha, ainda mais vaga ainda, que eu quase nem faço. Eu chego ao ponto, as pessoas se surpreendem quando não sabem. Eu sou quase cego por dentro. Eu nunca fiz um filme na minha cabeça. Tenho 68 anos. Simples assim. Isso muda, faz diferença na vida? Só que já está fazendo diferença, só que as pessoas não sabem. Por exemplo, se eu chegar num terapeuta e mandar fazer aquilo que você pediu, certo? Relaxe, imagine que você está andando num jardim florido. Eu vou ficar assim. Ele vai pensar que eu sou resistente. Ele só não sabe que eu não faço imagens. Só isso.
Fala. Uma questão, não sei se cabe, né, mas quando era criança, hoje em dia eu digo que eu não consigo mais fazer porque nunca mais aconteceu, mas eu sonhava, hoje em dia raramente eu sonho, por exemplo, mas eu sonhava e num determinado momento do filme do meu sonho, eu conseguia parar aquilo e mudar as cenas, eu conseguia, sei lá, eu encontrei a Andréa na rua e nós fomos passear na praia, tá? Aí, naquele momento, eu falava, não, mas eu não quero praia, eu quero bosque. A praia sumia, aparecia o bosque. Eu tinha esse controle no sonho. Tem alguma coisa a ver com isso, não? Bom, no curso de PNL, esse é um capítulo à parte, que a gente chama de submodalidades visuais. Para deixar bem, eu vou dar um exemplo. Às vezes, é que eu estou falando, é muita coisa na PNL, não é? Isso envolve muitas informações. Mas, se a gente precisar, a gente grava. Se a gente precisar, a gente grava 5 vídeos, não tem problema. Não, mas veja, olha, só para responder o que você está falando, é como se a pessoa, vamos dizer assim, a gente faz uma forma da pessoa saber que existe uma submodalidade visual. Eu prefiro dar um exemplo, eu vou te responder o que você deve fazer quando você estava sonhando. De uma forma, eu vou dizer, no sonho é uma coisa, você tinha o comando para mudar o fundo da imagem, certo? A pessoa pode fazer mudanças com a PNL em cima, conscientemente, sem o sono. É melhor eu dar um exemplo, não é o que eu faço com facilidade, mas eu vou mostrar para vocês, dar um exemplo, de como eu faria uma pessoa perdoar sem falar que é perdão e usando o PNL. Certo? Eu vou só dar um exemplo. Eu peço para uma pessoa somente o seguinte. Vocês estão acompanhando, imagine que eu estou falando e orientando uma pessoa para seguir esses comandos que eu estou falando. Eu peço para uma pessoa assim, pense em alguém que te magoou. Certo? Aquela pessoa na minha frente vai buscar, ela chega e fala, pensei. Isso é um exemplo, eu estou chutando aqui, tá certo? Olha só minhas perguntas que eu vou fazer. Ótimo. Você trouxe a imagem, a pessoa trouxe. A que distância estava de você? A que distância estava de você essa imagem da pessoa? A pessoa fala, 0,5 metro à minha frente. Mais à esquerda ou à direita? A pessoa fala, à esquerda, a minha esquerda aqui. Em movimento ou parada? A pessoa fala, em movimento. Colorida ou preto e branco? Colorida. Com som ou sem som? Com som. A imagem da pessoa sempre aparece desse jeito para você, a 0,5 metro. Toda vez que eu penso nela, a imagem fica a 0,5 metro. A minha visão, certo? Isso é como ela representa a mágoa em relação àquela pessoa quando ela traz nos canais visuais. Então, agora eu falo para ela, vamos fazer uma proposição, fazer algumas mudanças. Aí eu proponho a ela, pega essa imagem, que está 0,5 metro, experimenta colocar 3 metros de distância. Eu falo experimentar, porque ela pode ter facilidade ou não de fazer isso. Aí ela pega e consegue, fala, eu consegui, coloquei a 3 metros de distância a imagem da pessoa. Eu pergunto, está em movimento ainda ou não? A pessoa ainda está em movimento. Então, vou fazer mais um pedido. Transforme aquela imagem em preto e branco. Consegue? Eu pergunto. A pessoa, hipoteticamente, nesse caso, responde, consigo. Ótimo. Como está a tua sensação agora com a imagem da pessoa a 3 metros e em preto e branco? Como está a sensação de dolorimento? A pessoa fala, bom, eu estou 60% mais leve. Certo? Esse é um exemplo. Aí eu falei, então faz o seguinte, afasta um pouquinho, mas tira a lição daquilo que te interessa e bota uma música suave ou engraçada no fundo, só para ressignificar aquela sensação. Aí a pessoa bota uma musiquinha lá no fundo, consegue fazer isso, eu falo, como ficou a tua sensação agora?
Agora está leve. Está leve. Então, ótimo. Toda vez que você pensasse na pessoa, faz o mesmo processo. Bota 3 metros lá, baixa, pronto, resolveu mais rápido e a sensação modificou-se. Eu usei uma ferramenta de PNL. O que eu fiz? Aí, sem conhecimento de PNL, as pessoas usam só o seguinte: muda os seus pensamentos. Eu ensinei como fazer a mudança estratégica. E de tal forma que, a partir daquele momento, o desconforto dissolveu-se. Então, ela tira a lição. Digamos que uma pessoa que faça isso inconscientemente consiga o resultado. Isso seria uma ferramenta. Por que eu falei isso? E responda ao William. Se a pessoa souber que ela pode pegar a imagem, que ela pode afastar, que ela pode diminuir de tamanho, que ela pode transformar em preto e branco, que ela pode mudar o som, que ela pode se transformar em movimento em parada, ela pode modificar todo o canal que ela pensa que era fixo. Imagine, a pessoa magoada sempre tinha a mesma imagem no mesmo ponto. Ela imaginava que ela não podia mexer nisso, como se ela não tivesse essas ferramentas. A PNL dá ferramentas para eu modificar meus pensamentos de uma forma digitalizada, se é que eu posso dizer assim. Nesse exemplo, eu cansei de ver pessoas diminuírem a impactação só de fazerem isso. Maravilhoso, é maravilhoso. Em segundos. Em segundos. Meio minuto, em segundos, eu estou falando. É maravilhoso. A gente sabendo utilizar, né, a nossa mente, o céu é o limite, a gente consegue coisas que a gente não imaginava. Eu pude experimentar algumas coisas da minha vida e realmente funciona, realmente é verdadeiro. Mas eu queria dizer para você que está nos assistindo, que está amando essa entrevista com o doutor Fábio Gonçalves, dá o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aqui as suas perguntas que nós encaminhamos para o doutor Fábio, porque no final dessa entrevista, você vai ter como encontrar o doutor Fábio, fazer uma consulta com ele, ser um estudante de PNL, dominar essas ferramentas para modificar a sua vida para o modo que você deseja. Então, acompanhe até o final, mas já dá o joinha agora, tá bom? Doutor Fábio, eu queria te comentar uma coisa. O mesmo acontece que muitas vezes as pessoas sem muito conteúdo, dominando o processo da comunicação, atingem muito mais rápido e facilmente os objetivos. Acontece pessoas que, com muita boa intenção e um processo de comunicação no nível muito baixo, são extremamente mal interpretadas e elas têm a sensação de que o mundo está contra elas. E mal conseguem perceber que a forma como que se comunicam, às vezes, é agressiva, ou intransigente, ou intolerante, ou ineficiente de alguma maneira, né? Então, é muito importante conhecer esse processo de comunicação para você aprender a transmitir aquilo que realmente está dentro do seu coração e para que as pessoas entendam. E uma vez eu escutei uma frase assim: comunicação não é o que se fala, é o que se ouve, né? E a PNL é bem isso, né? Você ouve internamente e você transmite da maneira com que faça com que o outro te ouça exatamente o que você quer dizer, né? Então, é uma coisa maravilhosa. Na verdade, você Peraí, tem... Fábio, deixa eu Pode perguntar falar. uma coisa, que aqui me veio assim na cabeça, né? Então, quando Cristo disse para nós, vós sois deuses, estaria incluído que se nós nos conhecêssemos melhor, usássemos todo o nosso potencial, a gente realmente diria para uma montanha sair daqui para lá, ela iria. Porque as nossas montanhas, às vezes são grandes, às vezes são pequenas, mas depende do foco com que a gente vê a montanha, né? Se você está em cima da montanha, ela tem um tamanho. Se você está embaixo da montanha, ela tem outro. Você utilizando as ferramentas da PNL
se conhecendo. Assim como o William. O William estava dizendo que ele consegue desfocar, conseguia, quando era jovem, e ele simplesmente deixou de conseguir mudar o foco daquilo que ele queria. Ele não queria mais a praia, ele queria a montanha. Se ele colocar isso hoje para o trabalho dele, que ele tem um trabalho grande que lida com muitas pessoas, e ele fala com muitas pessoas. Então, se ele colocar essa postura de estou falando isso, aí percebe que não está chegando onde queria. Ele intuitivamente muda o foco, que ele consegue mudar o foco, até colorido. Ele consegue conquistar coisas e chegar onde ele quer. Seria isso? Olha, não só para o William, para a ideia da PNL, se você, às vezes, percebe, se você... vou te dar um exemplo do que a PNL estuda. Se eu tento levar uma ferramenta para um grupo, eu vou ter um feedback X, certo? Vamos supor que a minha receptividade foi de 40%, vou dar um exemplo, dentro da minha avaliação. A ideia da PNL, se eu fizer modificações nas abordagens, no foco, no tom de voz, na expressão, eu posso checar novamente e observar que eu vou obter uma resposta superior. Quando ele deu o exemplo do sonho, veja bem, desculpa. No sonho, você não tem totalmente um controle consciente, mas na vigília eu posso modificar. Quando eu dei o exemplo ele pode fazer a imagem da Vânia na praia conscientemente, modificar agora e depois colocar numa outra forma. Esse exercício iria repercutir no sonho. É um exercício de mudança de foco. Se é o que eu quero dizer para você é que nós temos sempre mais escolhas dentro desse eixo de comunicação, tanto nas imagens, quanto no tom de voz, quanto na própria expressão, né? Cada um os bons comunicadores, eles fazem isso inconscientemente, por si só, né? Portanto, que acho que foi baseado nisso que eles desenvolveram esse processo. Agora, cada um de nós pode ampliar a resposta, por exemplo, pode ampliar o feedback, porque o ser humano, como eu disse, ele não responde só às palavras, ele responde ao tom, que nem ela falou assim, um tom de voz arrogante certamente faz uma diferença brutal em muitas atividades, né? Muitas vezes, muitas pessoas talvez não tenham nem noção disso. Um exemplo bem simples, você vai no estabelecimento comercial, certo? O atendente olha para você e fala, e aí, o que você quer? Certo? Ele não estabeleceu o rapport na linguagem de PNL, ele usou um tom de voz que nós qualificaríamos de agressivo, certo? Ele vai ter uma resposta, um afastamento do cliente, tá certo? Então, ele vai dizer que a pessoa, sem perceber que ele foi o agente que provocou esse processo, ele afastou aquela pessoa daquele processo pela forma com que ele abordou, né? Então, se ele fosse passar por um treinamento de PNL, você ia esclarecer, você tem que baixar o tom, você tem que verificar, escutar a pessoa. Você me perguntou das diferenças, os maiores problemas da comunicação estão na ausência de entender os canais. Eu vou dar só um exemplo. Eu quase não faço imagens e sou mais auditivo de acesso, certo? Para vocês me explicarem algo, eu vou pedir que vocês repitam uma
2 ou até 3 vezes se eu não entender, certo? Eu vou falar assim, ó, Vânia, fala isso para mim. Aí a Vânia pega e fala, Vânia, dá para você repetir? Certo? Eu vou dar um exemplo. Ainda ficou meio difícil para mim? Aí eu chego, Vânia, você não se incomoda? Pode repetir mais uma vez? Eu pedi que você me repetisse 3 vezes, certo? Nesse exemplo. Isso não é defeito. Eu preciso de mais repetições para acessar. Mas agora eu vou dar um exemplo. Aí eu vou conversar com uma pessoa que não é a Vânia, que não escutou isso aqui. Olha, fulana, dá para você falar isso para mim? A pessoa, é isso e aquilo. Por favor, dá para você repetir? Não, e precisa? Eu acabei de te falar agora. Uma vez só é suficiente. Eu acho que não precisa repetir tantas vezes. A pessoa pensa que eu acesso igual a ela. É como se essa pessoa recebe, faz um filme, a ficha cai e ela já entende. Então, ela é mais rápida que eu para acessar as informações. E nessa loucura, cria uma confusão, uma briga, uma discussão. Eu falei, eu só pedi para você repetir. Você acha que precisa? O ser humano escutando uma vez só é o suficiente. Pura ignorância de como os seres humanos funcionam, me entenderam agora? Isso, só essa informação já faz diferença. Ou então, um marido muito visual, muito visual, e uma esposa muito auditiva, certo? Ela vai dizer para ele, Benê, eu quero que você fale que você me ama, que você me ama. Ela é auditiva. Benê, eu quero que você fale que você me ama. Ele olha para ela e fala, poxa, você não percebeu? Você acha que eu preciso falar tantas vezes que eu te amo? Ele está fazendo uma referência visual. Tipo assim, olha a minha cara de amor. Imagem. E ela precisa da fala. Então, eles começam a discutir porque não percebem que tem canais diferentes, eles se amam. Mas, para ela, tem que haver verbalização para entrar no sistema. Certo? É um exemplo. Não, e eu adorei esse exemplo, Agora, existe uma situação particular onde você também tem essa necessidade de falar, ou seja, você tem a pessoa que é visual, você tem a pessoa que é auditiva, e você tem a pessoa que é falante. Isso existe? O falar está no canal auditivo. Ele está aglobado ao auditivo, a fala e a escuta. Apenas para... Por exemplo, por ser mais de entendimento auditivo, os meus acessos... Estou dando um autoexemplo, que eu sou minoria, eu quero deixar bem claro. Pessoas como eu, que quase não fazem imagens, na minha experiência, é uns 10%. Certo? Só para ter uma noção. Então, como é que eu sobrevivi até hoje? Eu tenho que repetir mais vezes que uma pessoa que lê, faz a imagem e a ficha cai. É isso que eu levei para a educação. Então, por exemplo, se o William tiver essa sequência, o que ele iria estudar em meia hora, eu vou estudar em 1 hora. Porque eu preciso de 1 hora de acesso. Esse ponto, para mim, foi chave na educação. Porque isso é ignorado. Professor não sabe, pai de aluno não sabe, aluno não sabe, eles não sabem disso. A educação não sabe disso. Eles julgam, esse é desligado, esse faz desse jeito, a menina lá estuda em voz alta, a outra estuda em voz baixa. O que é isso? Eles não sabem como as pessoas funcionam. Então, doutor, uma coisa que, assim, eu estou adorando a conversa, tá? Pode parecer que eu estou desligado, mas eu não estou, e eu tenho essa característica. Eu consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, tá? Eu estou prestando bastante atenção, e não só isso, como interagindo aqui também. Eu tenho características que elas são bem, assim, ouvindo o que o senhor está falando,
considerando que eu li pouquíssimas coisas a respeito, e eu falei já no início, né, que eu ia ter perguntas para fazer, acho que eu as estou fazendo. Eu tenho característica de precisar ouvir, de precisar ver, e eu tenho uma facilidade muito grande de gravar as duas coisas. Eu sou bastante visual e sou bastante auditivo, mas eu também sou bastante olfativo. Tem alguma coisa a ver com isso também? Tem, porque vamos dizer assim, se a gente, na verdade, a PNL, ela divide em 3 canais: visual, auditivo e sinestésico. O sinestésico, isso, o sinestésico, na PNL, você inclui nos outros 3 sentidos: o tato, o olfato e a gustação. Então, vamos dizer, a gente inclui o olfato dentro do sinestésico, do canal das sensações, né? Só para que eu também sou, entendeu? Então, assim, eu sou... eu vou usar uma frase forte, né? Eu preciso pegar, né? Eu preciso pegar na mão. E outra, eu gosto de pegar na mão e dar a mão como meu pai falava, dar a mão como homem, né? Certo. Ou seja, mostrando firmeza, entendeu? Eu preciso abraçar, sabe? Eu sou muito, sei lá, eu uso muito 5 sentidos. E uso um pouco o 6º também, quando a gente trata da questão da mediunidade. Claro. Uma pessoa que tem essa característica, além de maluca, que eu também sei que sou, né? Eu sou maluco pelo André e também sou maluco nessas outras coisas. E aí? Qual que é a sua conclusão, doutor? Eu tenho jeito? Olha, tem bastante jeito, fica tranquilo. Olha, para você ter uma ideia, o projeto, quando eu falei que eu fiz isso para a educação, eu fiquei quase 12 anos para entender a relação entre o visual, o auditivo e o sinestésico, né? Existem pessoas... o sinestésico é uma complementação do auditivo e do visual. O que ele está dizendo é que ele é o tipo de pessoa que ele gosta de sedimentar no toque, né? É como se, vendo ou ouvindo, no toque, no abraço, né? É como se ele precisasse do sinestésico para complementar o acesso geral dele. É uma característica do William, né? O único, ia brincar com ele, o grande desafio é que tem pessoas que não gostam disso. Tem esse tipo de pessoa. Entendeu? Mas eu, por exemplo, sou assim. Eu gosto mais de ouvir. Eu ouço, processo rapidamente e não gosto de tocar. É uma característica. Eu não gosto de ficar abraçando e eu não preciso ficar pegando nas coisas, então, nada. É que a sua... é mais auditivo. Então, é que você, vamos dizer assim, você não tem a necessidade desse ajuste sinestésico. Você não, mas é tão sério que isso na comunicação, se a pessoa não sabe disso... Por exemplo, o William tem essa característica. Eu brinco, eu sempre dei nas minhas palestras, eu tenho certeza que o William é o cara que, se eu tivesse um restaurante, eu vou brincar com ele, eu tenho um restaurante, ele chega no meu restaurante, eu chego lá, olha, William, dou aquele toque para ele, toco nas costas, dou aquele abraço. Eu ganhei ele, no bom sentido, certo? Isso a gente explica, mas veja só, a gente explica em PNL que você tem que identificar isso. Você imagina uma pessoa que é um atendente de uma sapataria, você vê como é que o assunto é extenso, né? Isso daí, agora, se eu vou fazer isso com você, Vânia, talvez você não ia gostar, provavelmente. Isso não é que seja um erro. Não ia mesmo, eu não gosto de... falar, qual é desse cara? Vem tocar em mim. Então, veja, assim, eu estou tentando fazer alguns estudos aqui. De fato, o senhor tendo um restaurante, um bar, ou qualquer coisa, o senhor me ganharia com isso, com certeza. Pelo menos no primeiro contato. Porque, sem conhecer, a vida trouxe, né? Principalmente porque eu lido muito com o público, a vida inteira eu lidei com o público, atendendo clientes, presencial, e agora muito também utilizando esse canal que a gente tem aqui, né? Que são as meetings, que eu faço isso o dia inteiro. A gente meio que começa a conhecer um pouco da característica das pessoas, entendeu? Então, assim, eu gosto de ter esse tipo de toque, entendeu? E tal. Por exemplo, a Vânia, né? A gente se fala, entendeu? E, assim,
quando ela quer me dar um beijo, ou quando ela quer me dar um abraço, ela vem fazer, eu não invado. Porque eu entendi isso. Então, quer dizer, a vida vai ensinando. Mesmo sem a gente estudar, a gente vai tendo esse aprendizado com a vida, né? Ainda bem, porque se a gente não tiver, dá muito problema. Sim, porque a Vânia tem uma característica muito parecida com a da minha mãe. Minha mãe também é assim, entendeu? Minha mãe, às vezes, eu e a Andréa somos muito de toque, né? E às vezes a Andréa fala, não, né, vai lá dar um beijo na sua mãe. Eu falo para ela, tem momento, entendeu? Então, assim, é aniversário dela, beleza, mas se não, ela não gosta, do mesmo jeito que a Vânia não gosta, então a gente respeita. Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo com o quê? E aí eu não sei, entendeu? É uma brincadeira que eu vou fazer agora, é porque eu devo ser um bom médium, né? Então eu consigo captar isso, mas assim, no momento que você tem o primeiro contato com a pessoa e você nota, às vezes esse tal aperto de mão que meu pai falava, né? Quando você dá um aperto de mão forte, a pessoa te reage com um aperto de mão mais fraco, você já sente que a pessoa ela é mais resistente a esse tipo de coisa, e por aí afora, né? Mas, assim, essas coisas eu aprendi lidando com pessoas, lidando com gente o tempo inteiro. Eu sou muito sociável, então eu sempre converso, eu sempre bato papo, eu sempre consigo abrir esses canais, né? Na verdade, a PNL não ensina nada, e eu vou chamar de novo. O que você está dizendo é que as pessoas com a prática, com a experiência da vida, consciente, a PNL é como se ela esclarecesse o que você já faz nesse ponto. Ela vai te dar um porquê do que você faz. Tá? Por exemplo, só que, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, eu brinco que a PNL é o estudo da percepção sensorial que você ainda não atingiu. Não é percepção extrasensorial. A extrasensorial é mediúnica. As pessoas ainda não tiveram acesso à percepção sensorial total. Ela ainda não tem a percepção da sensorial. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes eu entrevistava no colégio, quando eu fiz esse projeto dos alunos, então eu entrevistava uma mãe. Então, eu vou dar um exemplo. Ela tem 2 filhinhos. Olha só. Né? O que a criança fala? Ela começa a brigar. Você só dá atenção para a menina, que a menina, você só dá atenção para ela, não dá atenção para mim, o menino e a menina, certo? Olha só. Eu falava para ela, a sua filha, como ela gosta de ser tratada? Né? Explicando. Aí a menina gostava de um cafuné, a menina, tá certo? Gostava de um cafuné. Falei, ótimo, então você vai falar, eu te amo, minha filha, e faz o cafuné, certo? Aí chega do menino e pergunta, você gosta de cafuné? Mãe, não gosto. Eu quero que a senhora converse comigo, não precisa me tocar, olha só. Aí ela chegava, então, ótimo, filho, eu amo você, tá? E não preciso tocar. Aí ela esclarece, na tua irmã eu vou tocar, tá certo? Porque ela se sente bem assim. E em você não. Pronto, acabou a briga. Porque um jogava contra o outro, tá vendo? Você olha mais por ela, você olha... Então, você vai adaptar... Isso é muito sério. Amor é compreender o próximo. Certo? Isso é muito sério. Entendeu? Então, nem sempre as pessoas querem, elas imaginam que os estímulos são, como eu falo olha, eu não falei que por dentro é diferente? Se eu não perguntasse isso, vocês não iam saber que uns fazem filmes, outros não. As pessoas estão imaginando que estão funcionando igual. Isso por dentro. Então, externamente, do mesmo jeito. A arte é você se comunicar de acordo com a pessoa. Certo? Se você puder fazer... Quem tem uma vivência com o público, vai pegando meio que na raça o traquejo de perceber essa pessoa funciona. Olha a expressão que eu usei no meu trabalho dos alunos. Como funciona um aluno, eu chamei. Como funciona um aluno. Certo? Para explicar essas diferenças. Minha preocupação era mostrar para o professor. Tem alunos que funcionam assim, professor. Mãe, essa menina funciona assim, tem um outro filho funciona deste jeito. Certo? O pai, por exemplo, só para dar um exemplo, o pai falava para o menino, você tem que estudar em silêncio porque você vai se concentrar mais. Só que o menino funcionava em voz alta.
Ele gravava mais estudando em voz alta. Aí o menino falava assim: não estou conseguindo, pai. Eu acho que eu devo ter algum defeito, porque eu só consigo estudar falando em voz alta. Aí o pai insistindo: não, que assim você vai se concentrar mais. E aí eu chegava para o pai e falava assim: teu filho vai precisar de um lugar em voz alta. Ele não, olha, não funciona igual a você, pai. Você está achando que o teu modelo é o único adequado. Doutor Fábio. Assim, então eu falava para ele assim: você estuda em silêncio, viu, pai? Teu filho, deixe ele estudar em voz alta, que provavelmente você vai ver os resultados que serão superiores. O que ele não pode ter é um problema emocional por ter sido bloqueado do botão principal de acesso dele. Ponto. Doutor Fábio, essa conversa está sendo espetacular, como foi o primeiro podcast. E eu tenho certeza que você aqui que está acompanhando com a gente, seja pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, está amando esse conteúdo que o doutor Fábio está trazendo aqui para nós. Mas eu queria, doutor Fábio, que você falasse para todos nós quais são os tipos de trabalho que você desenvolve para que as pessoas possam te procurar, possam conhecê-lo, possam adquirir aí essas ferramentas que você tem para ensinar, essa forma de entender a comunicação. Como que as pessoas te encontram, aonde elas te encontram, se você tem curso, se você atende individualmente, como é que é feito esse seu atendimento? Então, na verdade, eu costumo dizer que eu faço um trabalho polimórfico, no bom sentido, né? No meu consultório, eu sou um médico homeopata, certo? Sou um médico acupunturista, e faço atendimentos com PNL também, né? Deixar bem claro que nos atendimentos individuais, isso que eu acabei de falar aqui nesse podcast, um dos trabalhos é esclarecer para a pessoa como ela, como o filho, como a filha funcionam. Então, muitas vezes, eu procuro ajudar ou ensinar ou esclarecer essas diferenças. Lá no colégio onde eu atuei durante 12, 13 anos, às vezes a própria coordenadora encaminha para mim esclarecer a mãe no atendimento. Hoje eu faço isso no consultório, certo? Não, eu realizei cursos anteriormente e talvez eu volte a realizar alguns. Eu cheguei a fazer 16 cursos oficiais de PNL, que é a formação básica, né, que é um practitioner de PNL, em que se eu já faço e até fiz individualmente também posso fazê-lo, né? Já tive alunos que eu trabalhei isoladamente, individualmente, embora é um extenso, um curso de PNL seria uma média de 30 aulas de PNL, né? Só para ter uma noção básica, um curso básico de PNL. Mas, para quem deseja tratar, conhecer ferramentas e se autoconhecer, isso que eu falo é um autoconhecimento. Eu citei aspectos que as pessoas não sabem sobre si mesmas, né? Como disse o autor da PNL, as coisas que você não sabe que não sabe. Simplesmente não sabe. Simplesmente é isso que acontece. Então, meu trabalho envolve isso. Eu estou no meu consultório, lá na Avenida Brasil, 327, tá? O meu telefone é 1399-771-0003. 1399-771-0003. Através dos contatos diretos com o WhatsApp, a gente pode marcar uma consulta, marcar um encontro, enfim, eu fico à disposição. Isso faz parte do meu trabalho. Eu vou colocar esses dados na descrição do vídeo, mas eu queria ainda fazer duas perguntas, se me permite. Mas uma coisa importante, na cidade de Peruíbe, litoral santista, no estado de São Paulo, cidade de Peruíbe, você atende também home office?
Dá para fazer online. Para esse tipo de esclarecimento, eu brinco, só não dá para fazer acupuntura online. Então, tem como... Brinca. Mas tem como as pessoas serem atendidas online. Isso é muito importante, porque a gente tem muitas pessoas do Brasil todo e pessoas de fora do Brasil que nos acompanham. Então, vai estar aqui na descrição do vídeo, você anota aí o contato do Dr. Fábio, agenda com ele, que ele vai te dar toda a assistência necessária, e eu tenho certeza que você vai amar. E vai fazer grande diferença na sua vida. Então, eu tenho, se me permite, eu tenho mais 2 perguntas. Quantas você precisar. A gente não pode deixar esse podcast ficar com 7 horas, né? Mas, enfim, assim, antes até da pergunta, eu tenho um testemunho, né? Que eu tive 3 filhos, tenho 3 filhos, mas quando eram crianças, e eu precisei aprender exatamente isso que o senhor citou, dessa conversa com o pai, que tratou a filha e o filho, né, de forma diferente, que eles eram totalmente diferentes. E um deles, aí vem a primeira pergunta, tem um problema severo de dislexia. E foi feito com ele todos os estudos, na época que a gente descobriu que ele tinha dislexia, para identificar uma série de questões e a forma como a gente precisava se comunicar com ele, né? E, inclusive, isso também induziu a gente a respeitar, eu digo a gente, eu e a mãe deles, né? Induziu a gente a respeitar os 3 de maneira diferente, porque cada um tinha uma maneira diferente. A minha filha, por exemplo, ela pequenininha, ela dormia, a gente escutando rock pesado para ela, e ela continua estudando até hoje ouvindo música. Esse que tem dislexia, ele tem que ter foco total. E a minha filha detesta abraço, detesta toque, entendeu? Só quando ela quer. Esse do meio, ele permite quando você pergunta a ele, né? E o mais novo qualquer coisa, qualquer paixão o diverte, entendeu? Adora abraço, adora... E curioso, a mais velha e o mais novo são professores, a mais velha é pedagoga, professora de crianças, o mais novo é professor de história, e o do meio é doutor em veterinária. Tá terminando o doutorado em veterinária ano que vem. E, assim, e essa questão da dislexia, eu dei esse testemunho para fazer a pergunta sobre a dislexia. Como é que ela funciona? Porque a dislexia a gente aprendeu naquela época, isso já tem 20 anos, ele está 22 anos, ele completa 30, isso ele tinha 8, quando descobrimos isso, que ela não é só uma questão da leitura, ela é uma questão, inclusive, da própria conexão com a vida. Ele via um mundo completamente diferente do que a gente via. E a própria comunicação com ele precisou se adaptar para que a gente pudesse interagir com ele e ele dar respostas para a gente da maneira como era necessário. Como é que o senhor vê essa questão? Só uma pergunta curiosa, como era a sua comunicação com ele? Qual era, o que vocês perceberam? Olha... Posso antes dessa pergunta? Então, era assim, eu vou dar exemplos que eu sempre dou para ilustrar, tá? Não que exatamente tenha acontecido isso, mas a gente estava na sala assistindo televisão, assistindo um filme, tá? E aí, como qualquer criança pequena, ele é o controle remoto, né? Aí a gente virava, Guilherme, vai lá, pega um copo d'água para o pai. Ele vinha trazer uma maçã. Guilherme, um copo d'água, né? Ele voltava, pegava uma banana. Sim. Entendeu? Ele não compreendia isso. Depois que a gente aprendeu esse negócio, Guilherme, você sabe ali onde tem o balcão? Tem o filtro em cima, aonde sai água, sabe? Uhum. Então, você vai lá no armário, pega um copo, vai lá no filtro, aperta o botão, pega a água e traz para o pai. Aí ele passou a entender e fazer. Ele precisava desse comando completo para ele poder trazer. De novo, estou dando um exemplo de coisas que não era exatamente isso, entendeu? Mas, tá? Então, isso aí é um exemplo bem simples. Ele viu o mundo de maneira diferente, porque nos exercícios que foram feitos, e foi um longo tratamento que foi feito, né? Foi identificado que ele tinha problemas, inclusive, no entendimento de coisas visuais. A própria diretora da ABD, né, da Associação Brasileira de Dislexia, falou, cadeira não é só o que ele lê, ele enxerga uma cadeira, ele pode ver uma pizza, sei lá, ele vê qualquer outra coisa que não é. Então, você fala com ele uma língua e ele entende outra. Não foi fácil entender isso, tá?
Hoje é um garoto que se comunica, ele tem também um espectro autista leve, né? Então, ele tem uma certa dificuldade de relacionamento, ele tem que confiar muito numa pessoa para ele estabelecer conversação com ela. Exemplo, por exemplo, da Andréia, que houve uma interação muito fácil entre os dois, que foi uma coisa assim impressionante, muito difícil. Por exemplo, se o senhor vier na minha casa, ele estiver aqui, ele vai cumprimentar o senhor, ele é muito educado, muito sociável, mas até a página 2, ele tem que sentir se vale a pena, se para ele vale a pena essa conversa. Se for, ele vai permitir, aí ele vai estabelecer os assuntos, entendeu? Mas o André foi impressionante, foi impressionante. Assim, eu apresentei logo de cara, dei para ela alguns toques, né? Porque ela também é muito sinestésica, ela também gosta de abraçar e beijar. Eu falei para ela, peça. Ela pediu, ele aceitou, e a partir daí eu acho que abriu a porteira, como eu brinco, né? Sim. E tanto que eles têm uma relação assim, quando ele está aqui em casa, o que é raro, infelizmente, eles têm uma relação espetacular, sabe? E, enfim, aí eu faço a pergunta para o senhor, como é que fica essa questão da PNL? Porque a gente aprendeu na raça e com essas orientações que vieram da especialista da ABD, né? O que eu diria, é uma resposta difícil de dar. O que eu faria hoje? Ele é professor hoje, né? Não, ele é doutor em veterinária, na verdade, ele é... Por que eu falo doutor? Porque ele está fazendo doutorado. Certo. E ele trabalha com pesquisa. Sim. Os irmãos são professores. Ah, tá. Ele não gosta nem de clinicar porque ele não consegue manter relação com pessoas. Sim. Entendi. Quando ele fez o estágio de clínica, que ele foi obrigado a fazer para passar na faculdade, ele recepcionava o cachorro, o gato, o passarinho, o que fosse, né? E a conversa dele com o dono, né, com o tutor, acho que é tutor que fala, né? Era muito difícil. Entendi. Tanto que ele quase não passa nessa matéria. Sim. O que eu posso dizer? A única resposta, assim, a grosso modo, para poder te dar um esclarecimento, eu só poderia ir entrevistando ele. Não parece meio óbvio, eu vou explicar. Mas a minha pergunta não é... Perdão, a minha pergunta não é para lidar com ele. Eu estou falando a questão de como a PNL pode ajudar essa... Isso, exatamente o que eu fiz aqui. Quando uma pessoa chega, eu vou tirar, independente do rótulo, dislexia, autista, não importa. Eu quero ver como ele funciona nos canais internos. Eu vou pesquisar isso nos canais. Isso não é feito. Por quem não conhece PNL, eles não utilizam essa pesquisa. Aliás, talvez só se conhecerem PNL. Né? Então, eu vou verificar se ele faz imagens, a dificuldade, se é escuro, entendeu? Se faz com som. Do mesmo jeito que eu expliquei aqui, um dos caminhos seria, além do que as pessoas vão utilizando de ferramentas na prática, eu ia procurar ver como ele elabora. O ponto primeiro é saber, a PNL ajuda você a fazer uma outra investigação de como esse cérebro está funcionando, certo? Desde que você tenha a pessoa lúcida com condições de responder. Então, com esse conhecimento, afora o que já se utiliza, eu ia usar procedimentos, ou talvez até alguns tipos de procedimentos baseados no canal da própria pessoa. Que, na verdade, para ele ter chegado onde ele chegou, ele se virou, entre aspas, né? Com as dificuldades. Quer dizer, aí você está falando numa comunicação externa, que retrata bem essa dificuldade. Claro que aí tem vários aspectos, inclusive emocionais, importantes, porque às vezes é interessante entender o que a PNL é o emocional, né? Certo? Quer dizer, os estados emocionais do ser humano podem repercutir na forma, nos canais de acesso. Se eu tenho uma dificuldade para fazer um processo, a PNL ensina estratégias que você fez com ele, quando você mostrou o cantil para pegar o copo, é o que a PNL fala em estratégias. Quer dizer, você descobriu uma estratégia que facilitaria o acesso dele. Aquilo, você usou PNL, só para você saber. Não, então, essa situação. Eu imaginei isso e, assim, provavelmente,
porque na época, inclusive, tinha uma dificuldade muito grande de escolas para a gente poder colocá-los. Porque as escolas elas não tinham esse entendimento de como lidar com ele. E se fosse no tempo da minha escola com o André, ele seria colocado numa sala de educação especial, que naquele ponto não existia mais, entendeu? Então, aí dentro dessa circunstância, a gente acabou tendo esse tipo de dificuldade. Mas orientados que fomos pelo pessoal da BD, que eu acho que aplicaram PNL com a gente nessa situação, acabou sendo uma coisa que funcionou. Eu fiz a pergunta para que fosse de maneira abrangente, para entender exatamente essa questão. Não, do mesmo jeito, a PNL é até surpreendente, é um conhecimento, é difícil dizer, é um processo que ele pode ser útil para um psicólogo, de uma forma geral, falando assim de uma forma geral, para um médico, não é, nesse caso, para um atendente, porque você, na verdade, tendo o fato de você ter conhecimentos precisos desse acesso, você já evita vários nós que a pessoa teria. No exemplo que eu dei, o menino queria estudar, o menino não tinha nem consciência que se ele estudasse em voz alta, o acesso dele seria maior. Até porque ele era cerceado pelo pai, que achava que em silêncio tudo seria mais fácil para ele, né? O pai não fazia isso por mal, estou dando um exemplo, foi por mero desconhecimento, entendeu? É que, às vezes, a gente tem, uma das coisas que a PNL deu para mim, é perceber a diversidade. Nós não somos exatamente iguais na forma de representar, né? Como é que eu posso compreender o outro com essas diferenças, né? Amar ao próximo como a si mesmo, nesse nível, faz diferença. Eu já sei como o outro funciona. Quantas confusões podem deixar de acontecer? Como eu vou exigir da pessoa? Imagina, é como se você fosse exigir que eu fizesse uma imagem e eu não consigo fazer. Como se eu fosse um defeituoso, que eu nasci assim. Quer dizer, eu estou vivo até hoje, sobrevivi até aqui. Quer dizer, cada um dos seus... Aliás, se valer a pena, já que nós estamos num canal espiritualista, eu tive a ousadia de perguntar para a minha mentora, quando eu comecei a fazer esse projeto, uma curiosidade. Aqui vai uma pergunta sutil e espiritual. É uma relação disso. Por exemplo, eu quase não faço imagem, certo? Entendeu? Eu nasci assim e vou desencarnar assim, nessa encarnação. Aí eu ousei fazer uma pergunta para ela. Já que tem essas diferenças, qual a explicação que eu teria de ter reencarnado assim? Essa foi minha pergunta. Ela falou assim: você lesionou com a sua imagem muitas pessoas no passado. E você reencarnou sem este canal pleno. Mas para você ficar vivo, para você sobreviver, você vai usar bastante o auditivo, bastante a fala, com certas restrições nesse canal. Ponto. Simples assim. Isso explicaria que eu acredito nessa explicação espiritual. Então, ninguém nasce com as restrições nos canais, por mero acaso. Existe motivo evolutivo para isso. Existem motivos para esse. Então, mas talvez a diferença é que não somos realmente... Eu afirmo que o cérebro, nesse nível, não funciona igual. Ponto. Pode incomodar muita gente, mas não é igual. Entendeu? Então, vamos chamar cérebro e espírito. O fato é que isso é uma característica. Quer dizer, bem ou mal, você vai ter que trabalhar com aquela restrição, potencializando o que você dispõe. Depois que eu soube disso, eu fico hoje mais tranquilo em saber, e nem me comparo se o William estudar um assunto em meia hora e eu em uma hora. Não tem por que comparar. Eu sobrevivo em uma hora. Eu não vou me sentir menos ou mais porque ele faz em meia hora. É isso que eu falava para os pais. Este menino vai ser mais lento pela necessidade de acesso dele. Não adianta você fazer comparações, inclusive essa loucura, comparações de inteligência.
Ele não é mais inteligente porque é mais rápido. Ele vai ter mais acessos, mas o outro pode não ser. Certo? O outro pode se desenvolver muito se ele usar os botões que ele dispõe. É bem assim. Então, tudo isso faz muita diferença, entendeu? São conhecimentos alheios, as pessoas não sabem. Talvez esse foi o meu ponto central. Eu peguei um ponto da PNL. A PNL tem muitas coisas para motivar, para encontrar objetivos, para fazer mudanças internas, tem muitas coisas, muitas coisas. Esse aqui eu me centralizei, que eu considerei esse ponto um ponto nevrálgico, entendeu? Porque eu me assustei quando eu vi que a educação ignora. Não, simplesmente ignora isso. A maioria nem tem a menor noção que isso pode fazer uma diferença. E muitos alunos são magoados e traumatizados pela falha grave, quer dizer, além dele dispor daquela característica que às vezes dificulta o entendimento, ainda ele é taxado como burro, como negligente, pior ainda. É jogado fora, né? E às vezes é um potencial enorme que está sendo jogado no lixo pela própria família e pela escola. Doutor Fábio, que alegria, que imenso prazer conversar com você mais uma vez. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz mesmo. E trazer esse assunto é um assunto assim que me cativa demais, eu gosto demais e entendo o nível de importância. Então, é muito legal você trazer aqui para a família ciente os seus conhecimentos, as suas experiências, toda essa elucidação nesse assunto programação neurolinguística. E eu quero agradecer imensamente você estar aqui conosco. Repita, doutor Fábio, mais uma vez o seu contato e não esquece, doutor Fábio, diga a cidade junto, tá? E o endereço. Não, tranquilo, eu milito na cidade de Peruíbe, né, litoral sul de São Paulo. O WhatsApp, que é o contato que eu mais tenho mesmo, é o 13-99771-0003. Você que é auditivo, 13-99771-0003. Vai estar na descrição, é Avenida Brasil 327, bairro Estela Maris, em Peruíbe, tá certo? E estou lá à disposição para o atendimento, para o esclarecimento, online também, né? Como ela disse, a gente pode fazer, você que está distante, esse tipo de orientação tranquilamente pode ser efetivado online e a gente pode tentar mostrar o que você não sabe ainda sobre você. Simples assim, muitas vezes. Que honra, que honra, que honra, que honra, mais uma vez. Eu agradeço demais, mais uma vez, você nos presentear aqui com a sua presença, com seus conhecimentos, com a sua história, com seus estudos. É uma alegria muito grande, eu só tenho agradecimentos. Muito obrigada, doutor Fábio. Eu é que agradeço e de coração, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Fábio. Obrigado mesmo, viu? A gente já se conhece há tanto tempo, mas a gente não tinha tanto detalhe das coisas que você faz e que você consegue transformar para a nova geração, para essa nova era que tanto é programada, tanto é falada, tanto é propagada. A nova era é um estudo da nova era. Obrigado, Paulo. Obrigado, viu, Fábio? Eu que agradeço, Vânia, mais uma vez. Muito obrigado. Tem tudo a ver com a mensagem da nossa casa, né, do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, e tem tudo a ver com a mensagem desse canal conversando sobre a espiritualidade. É muito importante a gente atrelar as coisas, né, e trazer esses conhecimentos, que já trouxemos vários, e graças a Deus temos esse. Já fica um convite aqui, né, não sei se as duas concordam comigo, para ele falar sobre acupuntura, que eu acho que vai ser bem interessante também, né? Aí com certeza. Quando a gente acabar de esgotar todos os conhecimentos dele, ele vai estar magrinho, né? Bem mais que já é, né?
Mas eu se valesse, só para dar mais um toque, porque tem um outro que é um dos focos principais da minha vida, que é todo o trabalho sobre o poder do agora. Isso também é importante, quando vocês quiserem. Eu fiz 2 seminários, portanto, há 10 anos atrás, que eu quero retomar com intensidade o poder do agora. Isso é importante. Tá Fábio, feito então vamos convites, fazer assim, então. William, vamos fazer assim. Fábio, nós vamos estar com a nossa casa, graças a Deus, pronta e aberta, e a inauguração, você já está convidado para dia 16 de agosto, nós vamos ter o Evangelho às 10 horas da manhã, que vai ser online e presencial. Nós gostaríamos de convidar você para que você falasse um pouco do Evangelho. Você vai ser convidado, porque eu sei que você também fala no centro, né, sobre o Evangelho, sobre uma página, então prepare um pequeno tempo de uns 10, 15 minutos para que você fale no Evangelho que nós vamos ter de inauguração, porque eu sei que você fala muito bem o Evangelho, porque eu já ouvi centenas de vezes, certo? Então, a gente aguarda você na inauguração e à noite teremos às 7h30 da noite o atendimento da Umbanda, que também convido você que vá ver a Umbanda da Nova Era. Você vai gostar e nós vamos ficar muito felizes com a tua presença. 16 de agosto. Obrigado. Se Deus quiser, estarei sempre. Com prazer. E a nossa casa fica na rua Silvio Pinto Soares, número 917, bairro Samburá, Peruíbe. Só para a gente encerrar aqui, eu quero dizer para você, meu amigo que está assistindo, que está curtindo demais, curte, vai, deixa o joinha, esquece não, ajuda nós que, pô, valeu demais essa conversa, meu Deus do céu. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, vão estar os contatos para falar com o Dr. Fábio. Deixe seus comentários para ele, a gente faz esses comentários chegarem até ele, perguntas, comentários. Compartilhe essa mensagem para todo mundo ter acesso a ela. Também aqui embaixo na descrição tem o link dos 5 livros da Lavra do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. São 3 livros psicografados por mim, de Antônio de Pádua Neves, que é o diretor espiritual da casa. Um livro psicografado pela Andréa, de Adenildo Araújo, que é um dos Exus que nos acompanham e que trabalham conosco. E um livro do professor Nestor, psicografado pela Vânia, que aqui no nosso canal, a Andréa já vai explicar para você, porque ela adora fazer isso, eu adoro ver ela fazendo. Nós temos vários conteúdos diferentes, ela já vai explicar. O professor Nestor é um professor que nos brinda toda semana com aulas maravilhosas. E aqui embaixo você pode encontrar, se enriquecer com conhecimento, porque são livros de um conhecimento muito legal, inovador, moderno, mas espiritual. São livros psicografados. E também vai ajudar bastante a nossa casa aqui, aberta para a rua, como a gente sempre diz, ela vai precisar ser mantida. Então, esses livros também nos ajudam nesse sentido. André, por favor, explica aí como é que funcionam as playlists e o que a gente tem para oferecer no nosso canal. Você está chegando agora no nosso canal, primeira coisa, se inscreve e ativa o sininho. Valeu? Depois dá o joinha. Compartilhe essa mensagem, esse vídeo com o maior número de pessoas. Traga a informação, o conhecimento, a abertura da consciência sobre aspectos tão relevantes como esse hoje sobre PNL. Divulgue para os seus familiares, divulgue para os seus amigos e divulgue até para aqueles que você diz que são inimigos, mas que não são. Divulgue para o maior número de pessoas. Tá certo? Aqui no nosso canal nós temos playlist. Você clica em playlist, lá nós temos conteúdos de vídeos exclusivos, que são temas que nós gravamos. Nós estamos hoje com 140 vídeos gravados, com temas variados, trazendo reflexões
para fazer com que você concorde e não concorde, para que você pense. Nós não queremos aqui te convencer do que nós pensamos. Nós queremos aqui fazer você raciocinar de um modo diferente e poder dar sempre um passo a mais. Ninguém é dono da verdade, nós todos caminhamos juntos. Nós temos também os vídeos do professor Nestor, que na sexta-feira, às 19 horas, é gravado o nosso evangelho online. E nesse evangelho você pode receber o link para participar ao vivo com a gente na gravação. E logo após o evangelho, você permanece na sala, você tem a aula do professor Nestor. Nestor é um professor no plano espiritual que trata de assuntos da vida, motivado, sim, pelos conhecimentos das verdades trazidas por Jesus, mas de uma forma prática, de uma forma verdadeira, e você pode participar dessas gravações. Então, nós temos o conteúdo dessas gravações aqui. Nós temos os podcasts, que esse aqui é mais um podcast que a gente está recebendo com muita gratidão no coração por estar recebendo. Então, nós temos inúmeras pessoas que já foram entrevistadas com conhecimentos vastos em alguns assuntos específicos. Assista os nossos podcasts. E nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, que nós já passamos um pouco mais da metade do livro, e nós temos um estudo dinâmico comentado, e que você pode participar da gravação do estudo do Livro dos Espíritos, que ele é gravado posterior à aula do professor Nestor na sexta-feira. Então, na sexta-feira, das 19 às 19h30, 19h40, o Evangelho. Depois nós temos a gravação da aula do professor Nestor. E depois nós temos a gravação do estudo do Livro dos Espíritos. Nós queremos a sua participação, porque você é muito importante para a gente. Por causa sua, nós estamos aqui, para dividir um pouco mais com você de novos conhecimentos e novas reflexões. E lembre-se, até para discordar de alguma coisa, você precisa conhecer. Então, estude. Tá certo? Não negue o conhecimento nunca, jamais. Eu quero deixar um beijo grande no coração de todos vocês, com muita energia positiva. Axé. Axé. Gratidão pela sua presença. Até a próxima. Axé. Boa noite a todos.